Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo, e hoje então, tá certo, a gente vai conversar sobre o livro de agosto para o nosso projeto 12 livros para 2018, que é então, tá certo, O Cortiço de Alis Azevedo. Gente, eu li em duas versões, tá certo? Eu li tanto no integral, que é o texto original da obra, não sei se vai dar pra vocês verem em si, mas de qualquer jeito eu vou colocar a capinha aqui do lado. Essa versão aqui, gente, é a versão verdadeira, mas tem várias outras edições em si. Eu li na edição e no texto integral mesmo, no texto verdadeiro do autor, e também li depois de eu ter lido em si no texto integral, que é o texto verdadeiro, eu li em si na versão do clássico e da literatura todo o livro, tá certo? Essa versão, gente, aqui, ela é adaptada, tá certo? Ou seja, aqui é um texto mais resumido para crianças, vamos colocar assim, mais para pré-adolescentes, para entender mais a obra e a história. E aí eu recomendo para quem está fazendo prova e está fazendo alguma coisa sobre esse livro, tá certo? É ler tanto no texto integral, tá certo? E depois ler uma adaptação, porque ajuda muito. Por exemplo, alguns detalhes ali soltos, você acaba percebendo aqui no texto adaptado, tá certo? Então por isso que eu recomendo tanto ler no integral como também na adaptação. E só para falar de quem adaptou esse livro, tá bom? Foi essa mulherzinha que eu vou colocar o nome dela na tela, tá certo? Porque eu não sei pronunciar o sobrenome dela. Então eu vou colocar o nome dela na tela, tá certo? Mas bom, essa daqui é a edição adaptada, tá certo? Mas eu também li no integral. Vamos em si conversar sobre o Cortiço, gente. O que eu tenho pra falar sobre esse livro aqui é o seguinte, gente. Eu só comecei a gostar verdadeiramente dele a partir da metade por diante, tá certo? No início desse livro, eu tive uma dificuldade imensa para gostar dos personagens, para gostar da história em si, tá bom? E para me envolver também. O que eu notei aqui foi realmente a sinceridade do narrador em terceira pessoa, Luiz Azevedo. Gente, a profundeza em que o autor vai realmente contar as histórias pra gente é tipo assim, não tô ligando pra sua opinião, entendeu? Ele vai realmente falar o que lhe der na telha. E isso incomoda de uma certa forma ou de outra, e me incomodou em bons momentos aqui do livro. Então, assim, a gente vai conversar primeiro sobre o naturalismo, tá, gente? Essa daqui é a grande, a maior e a mais importante obra de naturalismo aqui no Brasil, tá certo? Gente, o naturalismo em si, pra quem não sabe, tá certo? O naturalismo em si, gente, ele surgiu na França, tá certo? Por volta aí de 1872, tá bom? E é o seguinte, gente, o naturalismo aqui no Brasil em si, tá certo? E a importância do naturalismo em si, o grande autor do naturalismo aqui no Brasil mesmo é o Aloysio Azevedo com a sua obra O Cortiço, tá certo? E o objetivo em si do naturalismo, tá bom? É nos mostrar em si a realidade, ou seja, nos mostrar aquele título de Nelson Rodrigues, a vida como ela é, tá certo? E uma das características em si bem importantes do naturalismo que eu posso em si falar aqui e que eu tive muita dificuldade durante esse livro aqui do Cortiço, foi a questão da oralidade, tá certo? O autor em si, ele não vai de forma ou de outra encurtar, ou ele vai meio que modificar em si o texto. Ele vai colocar realmente a forma como as pessoas que moravam no Cortiço falavam. Então vai estar aqui permeando o livro inteiro essas oralidades, essas falas que estão presentes aqui no livro, tá certo? Mas bom, como eu tinha comentado, o naturalismo em si ele surgiu na Europa em si, por volta de 1870, ok? É o seguinte, os dois, pelo menos é o que eu entendo, tá bom? As duas principais pessoas em si, do naturalismo em si na Europa, são o Eça de Queiroz, tá certo? E também o Émile Zola, acho que eu tô pronunciando certo. Mas assim, sobre o Eça de Queiroz, eu já li em si o Mandarim dele, já tem resenha aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo. Como vocês podem ter percebido em si, através daquelas obras mesmo do Eça de Queiroz, a gente já percebe que ele já tratava mesmo do naturalismo, né? De alguns assuntos em si, como por exemplo o Mandarim, que já tem resenha no canal. E do Émile Zola, que eu não li nada ainda, mas pretendo, eu não conheço bem a escrita dele. Mas só falando em si dessa questão da objetividade mesmo do Cortiço, tá bom? Esse livro aqui, gente, ele vai se passar mesmo no Rio de Janeiro, por volta aí do século XIX. E é o seguinte, tá certo? Eu li um texto bem interessante, ok? Eu tava tentando achar esse texto aqui na internet, mas eu não achava. Então eu procurei mesmo em livros do que tem aqui em casa. O texto se chama, gente, Uma Cidade de Palacetes e Cortiços, tá certo? Se eu encontrar, eu dificilmente vou encontrar esse texto aqui na internet, porque eu já procurei em si. Mas se caso eu encontrar, eu deixo um link lá embaixo. Aqui vai falar uma coisa bem interessante, é que é o seguinte.
Esse texto, né, eu vou deixar o nome desse texto na tela, tá certo? É o seguinte, esse texto fala o seguinte: se você fosse visitar o Rio de Janeiro por volta de 1880, você encontraria duas cidades em si, tá bom? A alta sociedade, que é essa cidade onde você encontrar várias construções incríveis, de alta moda e de prestígio em si. Só que essa sociedade em si, gente, ela era a minoria, tá certo? Porque essa sociedade, ela dependia em si dos trabalhadores. E aí a gente entra também no cortiço, né? Que é realmente esse lugar onde tem pouco saneamento básico. Esse texto é bem legal porque realmente ele vai ter, aliás, uma fotozinha bem interessante, eu não sei se vai dar para vocês verem, do cortiço daquela época, no Rio de Janeiro. Então, gente, esse livro aqui é um livro que, de uma forma ou de outra, ele incomoda o leitor logo nos primeiros capítulos. A gente já percebe a profundeza que o Aquários Azevedo aqui coloca nos personagens. Ele vai realmente espalhando ali o que ele pensa e a profundidade de cada um deles. Então, nós iremos entrar em contato aqui também com a realidade de cada um dos personagens também. E lembrando também, tá certo, gente, que o naturalismo, tá bom? Ele é meio que a radicalização também do realismo. Realismo, gente, pra quem não sabe, tá certo? A gente tem aí duas obras principais, tá certo? Do realismo aqui no Brasil, tá certo? A gente tem o Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e também a gente tem, né, o Mulato. Elas foram publicadas em 1881 em si. Então são duas obras em si que participam aí do realismo aqui no Brasil. E o Cortiço em si, tá bom, gente, de Aloysio Azevedo, ele foi publicado em 1890. Ou seja, né, imagina a época em que foi publicado. Então vamos em si contar um pouco da história e do que eu entendi aqui, tá bom? Porque é o seguinte, eu acho que eu vou precisar sim, mais pra frente, daqui a uns 5 ou 10 anos, fazer uma releitura desse livro aqui. Porque a linguagem, de uma forma ou de outra, é uma linguagem de 1890, é uma linguagem um pouco complicada. E como eu falei, né, eu tive uma certa dificuldade para entender nos primeiros capítulos. Só fui mesmo me enganjar na leitura por volta da metade mesmo do livro. Ok? Eu vou deixar lá embaixo na descrição, caso você queira saber mais sobre o naturalismo aqui no Brasil, tá bom? Eu só dei uma resumida básica. Mas só entrando, tá certo, na história do Cortiço, vamos lá, vamos tentar conversar sobre esse livro aqui, porque vai ser difícil, pelo que eu tô vendo já, tá bom? A gente vai acompanhar aqui na história esse personagem João Romão, tá certo? Que é de cara logo um personagem ambicioso, gente, tá certo? E esse personagem João Romão, ele tem um objetivo na vida em si. O objetivo dele na vida em si é crescer, é ficar rico, é ficar uma pessoa poderosa de uma forma ou de outra. Só que a ambição dele, gente, não é aquela ambição simples, é uma ambição que vai além do ser humano. Ou seja, ele faria qualquer coisa para conseguir aquilo realmente que ele quer. Então ele acaba adquirindo essa venda em si, tá certo? Esse cortiço. E é o seguinte, junto com ele também a gente vai ter a Bertoleza. E Bertoleza aqui na história é essa escrava fugitiva, tá certo? Que de uma forma ou de outra, gente, vai servir aqui meio que como amante também dele aqui na história, e também vai ajudar ele em si nas coisas de casa. Então ela vai meio que morar junto com ele, tá certo? Eu não vou contar mais nada sobre a Bertoleza e sobre em si o João Romão, porque eu aconselho você a ler o livro para saber mais. Mas em si, ele cria esse laço em si. Mas uma coisa bem interessante que eu vi aqui nessa adaptação em si foram as ilustrações desse livro. E é bem interessante. De início a gente tem em si o cortiço, tá certo? Não sei se vai dar para vocês verem direito. Mas depois vocês vão ver que é logo no início aqui ele já conhece em si, né? Aqui é o João Romão e aqui é a Bertoleza em si, que é essa escrava fugitiva, né? E aos poucos em si, quando ele vai crescendo em si com o cortiço, ele também abre, gente, uma pedreira. E à medida que ele vai crescendo, que ele vai se tornando essa pessoa bem, vamos colocar, estruturada, né? Uma pessoa que tá mais rica, entendeu? A Bertoleza, ela vai ficando triste. Percebe? Porque realmente ele vai, a Bertoleza vai se tornar aqui meio que também uma empregada de casa para ele aos poucos. Então ele não vai ligar tanto assim para ela. O que acontece é o seguinte, gente, após ele abrir essa pedreira em si, tá bom? Que vai ajudar muito ele ali, nós notamos que o cara é muito esperto, tá certo? Ele é muito esperto mesmo. Ele consegue se enganar as pessoas e vai deixar também os funcionários ali dele, tá bom? Que trabalham na pedreira endividados, com o objetivo de que ele crescer na vida. Ou seja, o cara é esperto mesmo. O que acontece é o seguinte, tá certo, gente? À medida que ele vai crescendo, como eu falei, ele vai mudando. A ambição dele também é como se a ambição dele mesmo
crescesse ainda mais. E aí, tá certo, gente, acaba vindo o vizinho, tá certo, que é o senhor Miranda, tá certo, que acaba meio que vindo de Portugal, eu acho, em si. Ele acaba comprando ali um lugar e ele acaba se tornando vizinho ali dele, né? Ele acaba comprando sobrado em si. E as brigas em que o seu Miranda e o João Romão vai tendo aqui na história são brigas um pouco intensas, um pouco chatas de acompanhar, pelo menos eu achei isso, me desculpe, tá bom? Mas enfim, tá bom, gente? O personagem aqui na história, o Miranda em si, ele já é uma pessoa rica, ele já tem meio que, ele busca em si o título como o Barão. E aí que tá a coisa da história, tá certo? À medida que o João Romão vai crescendo aqui na história também, o cortiço dele vai acabar sendo o mais visitado, né? As pessoas preferem ir mais por cortiço de João Romão. Ou seja, ele tá meio que crescido ali mesmo, ele tá mesmo que avançando. O cortiço em si de João Romão acaba se tornando em si o mais frequentado em si. E uma coisa bem interessante também é as pragas em que o seu Miranda vai colocando ali pra ele em si, né? Então é meio que engraçado em uns certos momentos aqui na história. Então em si, gente, o seu Romão ele vai avançando mais em si e a Bertoleza por um lado também, tá certo? Que é a companheira dele, vai ficando mais desanimada, tá certo? Eu vou retornar aquela cena que eu gostei muito dessa ilustraçãozinha, tá certo? Ela vai ficando mais desanimada com a vida em si e chega um momento em si em que o Miranda acaba conquistando o título como em si o Barão. E aí que tá a história. Ele percebe se o João Romão aqui que ele tá meio que ganhando dinheiro, tá certo? Ele tá tendo lucro, só que ele não tá usufruindo desse dinheiro. E aí que tá o sentido da história, né? Pra que ele se torne uma pessoa reconhecida ali, né? Consiga meio que esse lado em si, essa posição social em que o Miranda tem em si, ele precisa em si casar com a filha dele. E aí, para que ele case em si com a filha dele em si, ele vai precisar, de uma forma ou de outra, se livrar de Bertoleza. E aí eu não vou dizer como realmente vai ser isso, ou que realmente, como esse acontecimento acontece aqui na história, tá certo? Porque você vai precisar ler. Se eu dizer, vai ser spoiler, tá bom? Mas o que eu posso dizer pra vocês em si, gente, é que o final é muito triste, tá bom? Eu diria que esse final aqui foi um dos finais mais tristes que eu já li de livro na vida. É um final muito triste mesmo, porque é o seguinte, aqui na história a gente vai conhecer um personagem que, tipo, não tem medidas pra ir longe, entendeu? E mesmo que ele consiga o que ele faz aqui com Bertoleza mesmo na história, eu não vou dizer o que se não vai ser spoiler, a gente percebe mesmo em si que nada muda, entendeu? Nada muda em si para o João Romão. Então é um livro difícil de engolir aqui na história por ser um livro naturalista, né? E só falando assim sobre o cortiço em si, gente, esse livro, de uma forma ou de outra, ele é uma crítica em si ao conservadorismo também. E é meio que de uma forma ou de outra também o reconhecimento, tá certo? A preocupação do autor com a classe marginalizada. Esse livro também, de uma forma ou de outra, também um dos temas que ele aborda mesmo é a questão do meio em que a pessoa vive, entendeu? Da influência em que o meio que a pessoa vive tem sobre a pessoa, né? O instinto do comportamento humano, de uma forma ou de outra, né? Porque, por exemplo, um dos exemplos aqui na história é a Pombinha, tá certo, gente? E Pombinha, tá certo? É aquela menina meio que pura, entendeu? Ela é uma mulher meio que virgem, tá certo? E ela é pura. O autor aqui na história mesmo, tá bom? Ele acaba poetizando de uma forma ou de outra, tá bom? Essa cena da menstruação da garota. Então é muito bonita essa cena. E da forma ou de outra, tá bom, gente? Ela vai meio que se sentir forçada, tá certo? A se prostituir. Ela meio que acaba não resistindo em si às pressões do ambiente e acaba se prostituindo. Então é uma cena meio triste, nós acompanhamos também a formação desse personagem. E eu diria também que esse livro aqui, de forma ou de outra, nós vamos acompanhar meio que o início, tá certo? E o fim também desses personagens, né? Ou como eles terminam através daquele ambiente, né? Ou como eles ficaram ali e a forma como eles se desenvolvem ali, né? O final deles, vamos colocar assim, né? Quando eu me refiro ao final, não me refiro à morte não, Vitor. Eu me refiro mesmo a como os personagens ficam no final.
E aí, tá bom, gente? A gente vai acompanhar também outro personagem aqui, Jerônimo, tá certo? Que é esse português que veio de longe em si, tá certo? E ele acaba meio que entrando no cortiço e ele acaba conhecendo a Rita Baiana aqui na história. E a Rita Baiana, gente, ela tem essa personalidade mais bonita. Ela é vista entre a sociedade ali como uma mulher bonita, como uma mulher realmente que traz alegria. Então, quando ele meio que se apaixona por ela, vamos colocar assim, né? Ela tem um amante, gente. E ele é meio que essa questão do ambiente mesmo, né? Do meio em que as pessoas estão aderidas ali. Então ele acaba matando em si o amante e foge com ela para bem longe. Então realmente acompanharmos meio que essa realidade, tá bom? Acompanhar essa realidade desses personagens em si é duro, entendeu? Porque não tem, gente, alegria entre os personagens. Não tem final meio que feliz na história, vamos colocar assim. Não é aquele final que dá esperanças de acreditar em si no brasileiro, vamos colocar assim. Porque a crítica que a Luísa Azevedo faz aqui mesmo é a realidade do Brasil, vamos colocar assim, naquela época. Então, por isso que muitas pessoas odeiam esse livro, né? Porque realmente é um livro realista, é um livro naturalista, tá bom? E é um livro realmente que, de uma forma ou de outra, vai mostrar a realidade como ela é. Então, gente, acompanhar aqui na história mesmo, né? O nascimento, o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, tá certo? A decadência desse cortiço, tá bom? No Rio de Janeiro, carioca em si, do século XIX, é um pouco constrangedor e eu diria, tá certo, pra mim foi incomodativo de uma certa forma ou de outra, tá bom? Uma coisa que eu percebi, tá certo, lendo alguns textos de apoio em si, foi a questão, gente, de que esse romance, tá certo, romance, né? Enfim, de que esse livro em si, O Cortiço de Alice Azevedo, tá certo, ele foi para muitos críticos literários, ele é uma das primeiras obras em si da literatura brasileira a realmente ter a representatividade da homossexualidade. Então aqui também a gente vai ter isso, só que de uma forma muito, não extensa, tá certo? Como história pelo seu nome, mas aqui a gente vai ter de uma forma ou de outra a representatividade, um pouco disso, né? Para, tá certo, gente? O Antônio Cândido, tá certo? Eu li um texto dele, tá certo? Eu vou dizer o nome desse texto, eu vou colocar, aliás, na tela, tá bom? O texto se chama De Cortiço a Cortiço em Si. Esse texto de apoio em si eu descobri assim do nada, tá bom? Eu na internet, e eu li sim as 18 páginas desse texto, tá bom? Uma coisa bem interessante é que o Antônio Cândido vai falar sobre o cortiço em si, é a questão da forma como o autor Aloysio Azevedo em si explorou em si as outras obras para em si fazer esse livro. Então, a forma como Aloysio Azevedo explorou não só, tá bom, o Emile Zola, tá bom, porque para Antônio Cândido, tá certo, o Aloysio Azevedo se inspirou, tá bom, no cortiço, na obra em si do Emile Zola, tá certo? E é uma coisa bem interessante porque Antônio Cândido vai realmente dizer aqui aos poucos que ele não só explorou essa obra, tá certo, mas explorou também as outras obras do naturalismo. E é por isso que essa obra também é muito rica aqui. O conteúdo que ela quer trazer também, né? Falando em si, tá certo? Do Aloysio Azevedo, tá bom? Nesse resuminho aqui do cortiço tem uma coisa bem interessante dele, tá bom? Ele nasceu, tá bom, gente, em 1857 e morreu em 1913, tá bom? Ou seja, digamos que ele morreu ali aos 55 anos de idade, tá bom? E sobre também Aloysio Azevedo, podemos destacar em si em que ele é um autor em si de vários romances em si que tem como pano de fundo em si o naturalismo, tá bom? Como eu falei, né? O naturalismo é a radicalização do realismo. Então é meio que eles andam junto ali na história mesmo. E realmente a escrita mesmo desse livro é uma escrita, mas também, como eu falei, né? É uma escrita difícil de lidar. Não é uma escrita naturalista, tá bom? E é isso, gente, certo? Tentei tirar as dúvidas em si de vocês sobre o contexto em si, falei um pouco sobre a minha opinião e sobre o que eu acho dessa obra, mas é aquilo, tá bom, gente? Essa obra aqui é uma obra que, de forma ou de outra, foi feita para incomodar também, ok? E me incomodou muito, e aqui algumas vezes na história, por causa mesmo da escrita do autor, da forma como ele expôs em si todo o seu pensamento sobre todos os personagens daquele livro mesmo, tá bom? Ele se aprofunda mesmo na realidade de cada um ali. A palavra escrita, que antigamente era um instrumento de poetas lamuriosos e de novelistas piegas e imorais, serve hoje para demonstrar um fato, desenvolver uma tese, discutir um fenômeno. Assim se referiu ao realismo o escritor Aloysio Azevedo. E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação também, tá bom? Não esquece de dar o joinha também, depois de ter passado esses minutos aqui com vocês, comentar aí embaixo se você já leu o Cortiço, ok? Até o próximo vídeo.